estudantes da primeira série do ensino médio. Neste vídeo, vamos relembrar algumas das principais teorias epistemológicas, ou seja, relativas ao conhecimento humano, o racionalismo, o empirismo e o criticismo. Vamos lá? Começando já com algumas questões bastante interessantes e importantes da teoria do conhecimento. O que podemos conhecer? Qual é a origem do nosso conhecimento? Existe verdade? Se existe, é possível alcançá-la? Essas questões mobilizaram diferentes concepções filosóficas ao longo da história da filosofia. São, de fato, questões bastante instigantes. Questões como essas estão inseridas num debate filosófico sobre o processo cognitivo, ou seja, referente ao conhecimento humano. A epistemologia, ou teoria do conhecimento, é uma área da filosofia em que há a investigação sobre a natureza, as etapas e os limites do conhecimento humano. E dentre as principais áreas da epistemologia, nós temos a corrente racionalista, empirista e o criticismo, que é uma visão de consenso entre essas duas. Vamos relembrar o que elas significam. O racionalismo é uma corrente epistemológica que enfatiza o papel da razão no processo do conhecimento. Neste sentido, para os filósofos racionalistas, as ideias são mais importantes do que as experiências empíricas. O próprio nome já diz, racionalismo, a ênfase no conhecimento está na razão. A fonte de todo conhecimento seguro seria racional. Alguns filósofos racionalistas importantes são René Descartes, Spinoza e Leibniz. Esses filósofos marcaram as suas posições na história da filosofia em relação ao debate do conhecimento como questões racionalistas. O Descartes, por exemplo, é o autor da famosa frase "penso, logo existo". Quando ele afirma isso, ele está dizendo, olha, o início do nosso conhecimento e até da própria crença, da própria certeza de que eu sou um ser pensante é a minha razão, a minha capacidade racional. Em oposição ao racionalismo, nós temos a corrente empirista. Mas o que significa exatamente o empirismo? Vamos entender melhor. Então, o empirismo é uma corrente epistemológica que enfatiza o papel dos sentidos no processo do conhecimento. Para os filósofos empiristas, a fonte dos nossos conhecimentos não é a razão, mas sim os nossos sentidos. Então, ao contrário dos racionalistas que defendem a razão como fonte e pressuposto do nosso conhecimento, os empiristas vão defender as experiências sensíveis, práticas. Alguns filósofos empiristas são John Locke, a teoria da tábula rasa, George Berkeley e David Hume, conhecido como um empirista radical, já que ele defende e se opõe a qualquer concepção que fuja das sensações dos sentidos, certo? Além disso, nós temos uma posição de consenso entre o racionalismo e o empirismo. É a concepção conhecida como criticismo. O que significa exatamente esse criticismo? O criticismo representa em filosofia a posição metodológica própria do filósofo Immanuel Kant. Caracteriza-se por considerar que as análises críticas da possibilidade, da origem, do valor, das leis e dos limites do conhecimento racional constituem-se no ponto de partida da reflexão filosófica. Então, Kant vai defender essa posição de consenso, compreendendo que o conhecimento ele passa pela experiência, os objetos a posteriori, após a experiência sensível, mas também pela razão, os objetos a priori, anteriores a qualquer
experiência sensível é então uma concepção que vai relacionar essas duas anteriores, o racionalismo e o empirismo. Neste vídeo, nós falamos sobre teoria do conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e até breve!